noite! E seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui começando já o nosso aprofundamento eucarístico. Estamos só aguardando você chegar para que nós possamos dar início a essa live abençoada hoje com um convidado muito especial, nosso querido Richard. Daqui a pouquinho ele tá. Bem-vindo, Richard! Bom, Cassiane, Tudo bem e você? graças a Deus, tudo bem, tranquilo. Uma alegria estar aqui com Amém. você. Nós que estamos felizes com a sua presença aqui no nosso meio. Com certeza hoje nós vamos nos enriquecer do conhecimento, né, daquilo que Jesus já trouxe ao teu coração. Que bom, fico muito feliz de poder partilhar um pouco, como você mesmo estava dizendo, né, um aprofundamento num tempo muito propício, né? A gente vive um jeito diferente de ser igreja e realmente esse tempo faz a gente avaliar os nossos fundamentos e entender quais são as coisas que são essenciais na nossa vida. Acho que de vez em quando a gente precisa desses chacoalhões para tirar os excessos, para tirar os adereços e voltar para o essencial. E nada mais propício do que falar da Eucaristia, que é o essencial do essencial. Né? Nós só estamos aqui porque nós temos Eucaristia. E isso a gente não pode perder de vista nunca. Então é uma alegria, nessa noite, poder partilhar um pouco. Amém. Nós vamos rezar, né? E já vou passar para o Richard, né? Ele vai expor para nós, né, aqui todo o tema de hoje, que é a Eucaristia, fonte e cume da vida eclesial. Então, nós vamos pedir o Espírito Santo e eu já vou passar para ele, para que ele possa, né, expor para nós. Eu quero convidar você, então, para juntos nós rezarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós consagramos também a bem-aventurada Virgem Maria, tudo aquilo que nós vamos ouvir, aquilo que hoje nos foi preparado, que ela nos ajude também a acolher no coração e na prática do dia a dia da nossa vida. Rogamos a Nossa Senhora, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Richard, é com você, nós estamos muito felizes mais uma vez, né? Deixo com você, e eu vou ficar aqui escutando e bebendo da graça de Deus. E é lógico que é muito bom as perguntas, então qualquer coisa, se você quiser parar, interromper, perguntar, contribuir, vai ser muito bom. É uma conversa mais do que qualquer coisa e eu acho que isso é importante. Como você disse, a ideia, né, o nosso objetivo é falar um pouco sobre a Eucaristia, né, fonte e ápice da vida eclesial. Aquilo que é doutrina, aquilo que é o que a igreja ensina, eu acho que todo mundo tem muito acesso a isso hoje com a internet, é muito fácil, né? Não tem nenhuma pessoa que não possa ter acesso a um documento da igreja, por exemplo. É lógico que depende muito de onde a gente busca, às vezes a gente fica buscando espiritualidades e doutrinas em tantos lugares e a gente não vai naquilo que é o oficial, naquilo que é o que a igreja ensina, aquilo que a igreja propõe, e porque muitas vezes dentro da nossa cabeça também, como cristãos, tudo aquilo que está ligado à igreja é antiquado, e a gente vive atrás de novidade.
Então, eu acho que a gente tem muitas possibilidades para buscar essas coisas, né? É, no, Naquilo que eu mandei para vocês, né, de material de apoio, os artigos, os documentos, eu acho que é muito bom. Aqueles que puderem ler mesmo vão ter um grande aprofundamento sobre isso. A gente sabe que muita gente é muito ali da prova, né? Então, eu preciso de comprovação disso. Então, para aqueles que quiserem, o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, tem sessões inteiras sobre a Eucaristia, o que é a Eucaristia, quais são as regras, o que é liturgia. Então, tudo isso que é importante, a gente tem isso em fontes muito claras. A gente não precisa inventar nada, né? Não precisa inventar a roda. Então, está tudo lá. O Catecismo tem uma seção grande sobre isso, o Código tem uma seção grande sobre isso. A gente tem a introdução do Missal Romano, que dá muitas informações preciosas, além de todos os documentos da Igreja, que a gente tem acesso livre na internet. Então, é muito importante que a gente aprenda a buscar. E aí, para esse aprofundamento, eu pensei da gente falar de algumas palavras. Então, eu não vou me prender a um esquema, mas eu acho que são muito mais trazer algumas palavras que são do nosso cotidiano, que a gente fala sobre isso, e tentar conversar e aprofundar um pouco sobre isso. A primeira delas, e quando a gente fala de Eucaristia, o que nos vem à cabeça num primeiro momento é refeição. A gente tem pouco costume de ver a Eucaristia como uma refeição. Existe uma diferença significativa entre comer e fazer refeição. Todos os animais comem, mas só o ser humano faz refeição. Porque o ser humano ele tem o dom de ritualizar as coisas naturais. Então, comer, a gente come, você anda na rua, compra um salgadinho, abre o salgadinho e come. Isso não é uma refeição. Os animais comem, mas nós precisamos desses ritos para marcar a nossa vida. Né? A gente tem refeições que são mais especiais do que as outras. O almoço de todo dia não é como o almoço de domingo. O almoço de domingo ele tem um valor diferente. O almoço de domingo não é igual o almoço de Natal, né? Ou uma festa de aniversário, ou alguma comemoração. Então, a gente tem o dom e a gente tem a necessidade de ritualizar essas coisas naturais e encher elas de sentido. A gente coloca um sentido. É diferente no almoço com amigos e no almoço com a família. É diferente um almoço de Natal e um almoço depois de um velório. Tem sentidos diferentes. Mas é diferente de comer. Não é uma simples comida. É uma refeição cheia de sentido. Porque é que Jesus quis que aquilo que é o mais central na vida da igreja fosse uma refeição. Porque é que Jesus quis dar esse peso tão grande a uma coisa tão simples. Ele escolheu alimentos muito simples e para ser o máximo da sua presença no meio de nós. Um pão, um pouco de pão, um pouco de vinho, um pouco de água. E essa refeição se repete todos os dias, insistentemente, e vai se repetir até que nós estejamos na glória de Deus. Jesus ele escolheu uma refeição porque não tem nada mais humano do que uma refeição. No processo de vir ao nosso encontro, né, a gente lê isso lá em São Paulo diz isso, né, ele não se apegou à sua glória, esvaziou-se completamente da sua glória e se tornou semelhante a nós e se fez um escravo como nós e assumiu uma morte vergonhosa para que fosse exaltado. E nessa busca, nesse desejo de Deus de nos alcançar, porque nós éramos incapazes de chegar até Ele, de ir ao encontro dele.
ele vem até nós e ele escolhe aquilo que é mais familiar para nós, para ser a sua presença mais significativa. Uma refeição. Jesus, e era um costume judaico já, né? O judaísmo ele já tem uma centralidade muito grande na refeição, na ceia, e Jesus não era, para Jesus não era diferente. Mas ele quis naquela última ceia instituir a Eucaristia para se fazer presente no nosso meio. E muito mais do que estar conosco, nos servir de alimento. E os discípulos o reconheciam nessa refeição. Depois da ressurreição, quando a gente tem a narração de Emaús, quando os discípulos vão para Emaús, e eles conversam com aquele homem, e eles escutam as palavras, e eles se sentem tocados, mas eles não reconhecem Jesus enquanto ele não se senta à mesa e parte o pão. E aí, quando eles reconhecem essa presença, Jesus desaparece. Por quê? Porque aquele pão era a presença de Jesus. Jesus não era um fantasma. Mas aquele pão, naquela hora, que os olhos deles se abrem, eles veem Jesus no partir do pão, eles reconhecem Jesus e ali não tem mais aquela presença humana de Jesus, aquela presença física, mas uma presença sacramental, eucarística. E não precisa de muita coisa. É uma mesa, um pouco de pão, um pouco de vinho, e alguém que diga as palavras: isto é meu corpo, isto é meu sangue. É muito fácil ser católico, é muito difícil ao mesmo tempo. Porque a nossa fé sempre exige coisas extraordinárias. E a Eucaristia é a maior humilhação que uma pessoa pode ter na vida. Acreditar que Deus está presente, realmente presente, em migalhas de pão e num pouquinho de vinho, é uma humilhação para a nossa vanglória, para o nosso orgulho, para a nossa necessidade de grandes coisas. Nós estamos mais próximos daqueles discípulos que pediam um sinal do céu do que daqueles discípulos que reconheceram Jesus na Eucaristia. A luta de uma vida é reconhecer Jesus na Eucaristia. E por quê? Porque a gente não consegue entender a simplicidade das coisas. Como Jesus é pobre na Eucaristia. Como Jesus é pobre. A gente é que inventa coisa, a gente é que fica sentindo uns arrepios, uns perfumes, umas coisas, porque a gente tem necessidade dessas coisas. Porque a gente não consegue parar diante de um pedacinho de pão e entender que ali está Jesus inteiro. E não só um pedaço de carne, porque também é muito próprio do nosso tempo objetivar as coisas, então a gente também transforma a Eucaristia num objeto, num amuleto. É mais do que isso. É uma presença total de Jesus, é a vida de Jesus, é o sonho de Jesus, é a missão de Jesus, é tudo aquilo que ele quis e que ele quer para nós. Tem uma música que muita gente não gosta de cantar na hora da comunhão, mas que eu acho perfeita. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Por quê? Porque quem comunga de verdade, não tô aqui falando para os papa-hóstias, porque tem muito papa-hóstia na igreja. Quem comunga de verdade não consegue não ter a vida transformada por ele. Não consegue. Quem comunga de verdade torna-se um outro Cristo. E tornar-se um outro Cristo é assumir para a própria vida os sonhos, os projetos e as palavras do Jesus inteiro. Não daquelas partes de Jesus que eu acho melhores do que as outras. Não, não. Por quê? Os santos padres já disseram isso com muita sabedoria. A mesma boca que disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue, também disse: eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me vestiu.
Nós não podemos ser seletivos naquilo que a gente escolhe viver do Evangelho. O Evangelho é para os corajosos, Jesus já disse isso, é para os violentos. O reino do céu é para os violentos. É para aqueles que têm coragem de assumir Jesus inteiro. Inteiro. E por isso que essa ideia de refeição ela é muito significativa. Né? Em outros lugares, Jesus dá sinais disso, quando ele compara o reino de Deus a um banquete. E a gente tem essa ideia, a gente traz essa ideia até hoje, né? A gente sempre pensa no reino dos céus como uma grande festa, um grande banquete, uma grande refeição de muita fartura. E digo mais uma vez, é humilhante esperar por um banquete no céu e tendo como presença de Jesus uma refeição tão simples. Mas, como diz São Tomás de Aquino, é o pão que os anjos comem, transformado em pão dos homens. Nós temos a grande graça de comungar Jesus inteiro. Mas nós, muitas vezes, preferimos só receber a hóstia. Nós transformamos Jesus numa coisa, num amuleto, num ídolo. E eu acho que não tem coisa mais medíocre no ser humano, cristão, do que transformar o Santíssimo Sacramento num ídolo, num objeto. Eu gosto de fazer essa comparação, já fiz várias vezes, talvez muita gente que esteja aqui já tenha ouvido eu dizer isso. A gente tem tanta necessidade de brilho que a gente acha que a presença de Jesus está no bonito ostensório, nas flores, nas velas, no incenso, no brilho. E aí a gente tem necessidade de apagar um pouco a luz para criar um clima, de fazer um solinho no teclado, como se a presença de Jesus estivesse nessas coisas. E aí a gente corre o risco de adorar o ostensório, a vela, o incenso, a luz, o violão, e não perceber que Jesus estava naquele pedacinho de pão branco, que passa por nós quase imperceptível. Se tirar tudo isso, se tirar todo o brilho, não que Jesus não mereça, Jesus merece muito mais. Mas se tirar tudo isso, quantas pessoas vão restar na igreja? Quantas pessoas presas a essas coisas? Presas ao brilho, ao ouro, ao pano, ao incenso, ou ao clima, ao momento. A gente se apega ao momento e esquece que a graça passa pelo momento. E às vezes a gente não vê a graça que passa. Porque a gente está preso nesses encontros marcados com Jesus. Jesus é o mesmo. Aquele padre velhinho lá no canto de uma zona rural celebrando a Eucaristia com poucos recursos. Ou aquele padre numa bonita igreja, todo vestido de ouro. Jesus é o mesmo, é a mesma hóstia branca. Não tem diferença. Não tem diferença. Porque Jesus é o mesmo e é para todos. É o mesmo pão para todos os famintos. É o mesmo Deus para todos. E outra coisa que a gente sempre bate muito, né, e a gente fala muito sobre isso, e é até engraçado ir para a internet e ver as brigas por causa disso na internet, né, como se a igreja fosse um ringue para duelo de donos de verdade, que é a questão dos ritos. Eu já disse no início da refeição que a refeição é um jeito da gente ritualizar aquilo que é natural. E aí, um exemplo que a gente tem muito próximo de nós é quando teve o Sínodo da Amazônia, e aí estava sendo proposto um rito amazônico, e aí virou a Terceira Guerra Mundial do Facebook. Porque é inaceitável. E aí eu via umas publicações assim, a igreja só tem uma missa, que é a missa de 2000 anos, e agora fica inventando essas coisas, e a missa que se celebra depois do Vaticano II, ela não é válida, e como se uma missa instituída depois do século XV fosse a única missa verdadeira. Então a gente apaga 15 séculos de história da igreja
E aí a gente supervaloriza um período importante da igreja, que a gente deve muito a ele, mas para no tempo. Para no tempo. Eu gosto de chamar esses de católicos de museu. Parados no tempo. É igual xícara de vó. É bonito, é lindo, na parede. Lá na cristaleira. Mas quando a gente vai tomar café na casa da avó, é com um copinho mesmo de requeijão que a gente toma, né? E é importante entender essa diferença. Missa é uma coisa, rito é outra. A missa é única. Desde a primeira até a última, a missa é única. É uma só missa. Não existem várias missas. E eu acho importante entender essa ideia de uma só missa mesmo. Eu posso ir na missa todo dia. É uma só missa. Eu posso receber Jesus todos os dias. É a mesma comunhão. Não é outra. Né? Quando ali acontece aquele sacrifício, quando ali acontece mais uma vez, ou a renovação do sacrifício, não é outro sacrifício. Jesus não se sacrifica todos os dias. Ele se sacrificou uma vez só. E a missa é meio que essa bolha no tempo que a gente entra e a gente, naquele momento, a gente se transporta para aquele mesmo Calvário, para aquele mesmo sacrifício, para aquela mesma comunhão. Não é outra. Não é coleção de moeda. Não é outra comunhão, é a mesma. A missa é a mesma e uma só. Podem ter milhões de missas acontecendo nesse momento. Não são várias missas, é uma só. A gente participa de uma só missa. Por isso que a gente fala de comunhão dos santos. Quando você comunga em Guaxupé e eu comungo aqui onde estou, a gente está participando da mesma comunhão, da mesma missa, do mesmo momento. Em tempos diferentes, com culturas diferentes, com ideias diferentes, mas é a mesma missa. Quando Jesus pegou aquele pão e disse, isso é meu corpo, e entregou para quem estava do lado, era eu que estava ali do lado. Era você que estava ali do lado. É Ele que nos entrega o seu corpo. É Ele que diz para nós, isto é meu corpo, isto é meu sangue. É isso que a gente acredita. Qualquer coisa fora disso é invenção. E só que a igreja tem 2000 anos, 2000 anos de caminhada, de mudança. E aí eu trouxe aqui, eu acho curioso, é uma riqueza muito grande esse texto, que é uma descrição que São Justino faz da missa no século II, no ano 130, 140 depois de Cristo. É lá na igreja primitiva. Eu sempre gosto de ler, porque nos mostra como era celebrada a missa naquela época, há tanto tempo, há quase 2000 anos atrás. E aí eu vou ler bem curtinho, rapidinho, e aí você vai me controlando o tempo aí, levantando as plaquinhas para não me perder. Não, ainda tem bastante tempo. Então tá bom. Então, esse texto pode ser encontrado naquela coleção de patrística, né, aquela coleção verde da Paulus, são vários livros de vários autores. E aí é o livro da coleção sobre São Justino. E aí tem duas obras importantes, Apologia 1 e Apologia 2. Esse texto está dentro da obra Apologia 1, no número 67. E aí ele escreve assim. No dia que se chama do Sol, que é o domingo, né? Uma curiosidade aí para nós. A única língua que guardou, as únicas línguas, né, que guardou domingo como dia do Senhor são as línguas de origem latina, né? Então, que a gente chama de domingo ou domênica, e aí no inglês e em outras línguas são os nomes dos planetas. E o domingo em inglês é dia do sol. Em tantas outras línguas é dia do sol. Então ele fala dessa realidade, por isso que ele chama no dia em que se chama dia do sol. Celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades e nos campos, e aí se lê, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Liturgia da palavra. Primeira parte da missa, se lê as memórias dos santos ou dos apóstolos,
E o que são as Memórias dos Apóstolos? As cartas de São Paulo e as cartas apostólicas. E os profetas? Então, aqui já mostra que na igreja primitiva tinha-se o costume de ler sempre alguma coisa do Antigo Testamento, os profetas, e alguma coisa daquilo que seria o Novo Testamento, que ainda estava em consolidação nesse tempo. Não era como é para nós hoje. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esse belo exemplo. Hoje a gente chama isso de homilia. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Um dado interessante aqui. Na igreja primitiva se fazia prece dos fiéis. E durante mais de 1000 anos não se fez prece dos fiéis. Isso foi uma coisa que se recuperou depois do Concílio Vaticano II. Então, foi uma recuperação importante, litúrgica, que a reforma do Concílio Vaticano II fez, que foi recuperar esse momento litúrgico que era da igreja primitiva. Depois de terminadas, como já dissemos, nós todos juntos e elevamos nossas preces. Depois de terminada, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água. E o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces e ação de graças, e todo o povo exclama dizendo amém. A gente faz isso até hoje. Depois que o padre reza toda a oração eucarística, né, as preces e tal, a gente finaliza esse momento com o amém. Vem depois a distribuição e participação feita de cada um dos alimentos sagrados pela ação de graças e o seu envio aos ausentes pelos diáconos. Era a função dos diáconos levar a Eucaristia para aqueles que não podiam estar na celebração. E aí depois ele continua falando do costume antigo de se oferecer coisas, né, de se oferecer dinheiro, para que a comunidade pudesse ajudar os mais necessitados. Quando a gente lê esse texto de São Justino, que não era um padre, São Justino era um leigo, é um santo padre que era leigo, filósofo, a gente vê essas marcas da missa muito parecidas com a nossa, porque, de certa forma, bem em linhas gerais, é lógico que a gente precisa estudar bastante sobre isso, o que o Concílio Vaticano II faz é tentar recuperar elementos dessa liturgia mais antiga que tinha sido perdida. Depois a gente tem toda uma caminhada, né, de séculos, e aí a reforma mais significativa que a gente tem de liturgia é a de Pio V, né, depois da reforma protestante, como uma resposta à reforma protestante. Então, a igreja ela precisava fechar em normas aquilo que era estritamente católico, porque era um tempo de muita confusão. E mesmo a liturgia, existia uma diferença muito grande de um país para outro. Não era uma coisa única. Cada país celebrava de um jeito, cada parte da igreja celebrava de um jeito. Então, depois do Concílio de Trento, há essa reforma do rito por São Pio V. Então, tem o Missal de São Pio V. E a missa de São Pio V, ela já tinha se perdido há muito tempo, né? Então não foi uma coisa da missa de São Pio V, mas esses elementos daquela liturgia inicial foram se perdendo com o tempo. E os ritos, de forma geral, até 1500, eles assumiram muitas coisas que eram próprias do Império Romano e do jeito dos rituais romanos, mesmo nas vestes, né? As vestes que a gente tem até hoje, é uma herança que a gente carrega, são vestes próprias do Império, a casula que o padre usa, a dalmática que o diácono usa, o uso do incenso na liturgia, várias outras coisas. Mas foi muito necessária essa reforma de São Pio V, porque a igreja vivia um tempo de muita tribulação. 500 anos depois, o Concílio Vaticano II propõe uma renovação da liturgia para que ela fosse mais adequada ao tempo que a gente vivia. E aí, a reforma litúrgica, ela busca fazer uma junção
daqueles elementos mais antigos com esses elementos próprios da missa de São Pio V. Então, o que a gente tem na missa hoje é uma junção dessas tradições. A nossa missa de hoje ela é muito mais parecida com a missa dos primeiros séculos, mas ela carrega algumas marcas que foram, durante o tempo, a gente foi associando. Então, por exemplo, a gente tem como testemunho a liturgia nesse período de São Justino era celebrada em grego, principalmente. Então, a língua desse período da igreja era o grego. A herança que a gente tem disso até hoje é o Kyrie eleison, que a gente canta na missa, né? Que é a única coisa de grego que a gente preservou na missa foi o Kyrie eleison. E a gente tem heranças de vários tempos, né? Então, a missa ela foi se construindo. E não é uma obra fechada. O que a gente não perde é o essencial. E o que é o essencial? São Justino já fala lá no início. O pão, o vinho, a água, o sacerdote que celebra, que dá ação de graças, e o povo que celebra junto. E o momento da comunhão. São elementos essenciais que existem em qualquer celebração. É importante entender essa evolução do rito para que a gente não fique apegado a um período da igreja ao qual a gente não viveu e ao qual a gente não pode voltar. Hoje a gente tem essa confusão, né, essa briga, esse rito é mais bonito, esse é mais importante, e só nesses que a gente conhece, né? Então a gente briga só com aquilo que a gente conhece, mas existem vários ritos na igreja, né? Não são só esses, vários outros. Vale muito a pena participar dos ritos para a gente ver a riqueza que é. Melquita, Maronita, Copta, Armênio, vários ritos, né? E o rito de Pio V, né, muito bonito, muito bem celebrado, tem que saber participar. A gente não é planta para fazer fotossíntese, a gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que saber participar. E se alimentar dessa riqueza que é a igreja. É importante o rito para a gente entender que a nossa parte, e aí mais uma palavra que eu queria trazer, que é comunhão. Nós comungamos o mesmo pão, eu já dizia isso agora atrás. Comungamos do mesmo pão, e isso é que nos sinaliza que nós somos um só corpo. Por isso a Eucaristia não é o sacramento do indivíduo, mas da comunidade. A gente tem mania de individualizar as coisas, né? O nosso tempo é de individualismo. Então, a gente acha que a Eucaristia é uma graça pessoal, e por isso o desespero do povo, porque não está indo na missa. Ninguém está pensando na comunidade. Eu estou pensando que eu não estou recebendo a Eucaristia. Nem precisava ser missa, só passar na igreja de carro, o padre me dava a Eucaristia na porta, estava bom demais. E aí a gente não percebe que a gente transformou a Eucaristia numa bênção, num amuleto. Numa coisa que é uma graça pessoal. Então, não tem diferença eu receber a Eucaristia e receber um óleo exorcizado na testa. É como se fosse uma graça pessoal, e não é. E não é. A Eucaristia é a comunhão num único pão que nos faz perceber que nós somos um único corpo. E não somos um único corpo que recebe Jesus. Nós somos um único corpo com Jesus. São Paulo diz isso, né? Ele é a cabeça e nós somos os membros. Então, aquele momento da comunhão, quando nós nos colocamos em comunhão com Jesus inteiro é Ele e o seu corpo. Comungar Jesus é comungar a igreja também. É comungar a comunidade. E não é a comunidade perfeita, é a comunidade que sofre, é a comunidade que peca, é a comunidade que padece. É comungar Jesus inteiro. Por isso, a Eucaristia não é um sacramento de graça individual. É lógico que a gente recebe graças individuais. Mas nós recebemos graças individuais que santificam o corpo todo. A minha busca pessoal de santidade é para santificar o corpo todo de Cristo. Não existe céu para um só.
Não existe. A santidade de São Francisco de Assis é a minha também, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Como a minha santidade de vida é a santidade do Papa João Paulo II, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Somos nós que dilaceramos o corpo de Cristo. Somos nós que nomeamos as partes do corpo de Cristo. Que separamos entre os santos e os pecadores. Entre os perfeitos e os imperfeitos. E a gente se esquece das duras palavras de Jesus. As prostitutas e os pecadores vos precederão no reino dos céus. Porque nós seremos medidos pelo amor, não por quantas comunhões nós recebemos, não por quantos terços nós rezamos. Então a gente precisa expandir esse conceito nosso de comunhão. Comungar Jesus é comungar Jesus inteiro. E aí a gente fica numa encebação em torno da Eucaristia. Eu não posso receber Jesus na mão, não posso receber Jesus na boca, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tem que ser de joelho, tem que ser em pé, tem que ser com véu na cabeça, tem que ser sem véu na cabeça. São coisas importantes tratadas com uma importância maior do que tem. Não adianta nada, volto na ideia anterior, estar vestido de ouro se o meu coração não está disposto a receber Jesus inteiro. Jesus inteiro. Comungar é tornar-se um perigo. É ter a coragem de dar a vida pela igreja. Porque eu não posso ser santo sozinho. Não existe santidade sozinho. É difícil entender isso, porque hoje a gente vive num tempo que a gente busca like. Like é uma coisa muito pessoal. A gente busca seguidor. Seguidor é uma coisa muito pessoal. A gente faz de tudo para aparecer, porque a gente quer aplauso. Isso é uma coisa muito pessoal. É difícil querer ser uma gota nesse oceano que é a igreja. É difícil querer ser parte de um mesmo corpo. A gente quer ter evidência. Ninguém quer ser pé, todo mundo quer ser cabelo, todo mundo quer ser rosto. Ninguém quer ser tornozelo, ninguém quer ser joelho. A gente quer fazer parte do corpo de Cristo, mas a gente quer um lugar de evidência, de destaque. E se a gente não é santo bastante para isso, a gente finge que é. Porque a gente está numa época da sociedade que é muito mais importante parecer ser do que ser de verdade. Então, a gente faz de tudo para aparecer. Comungar Jesus é comungar Jesus inteiro. E aí já vou para minhas considerações finais, que é o tema, é aquilo que a gente propôs para hoje, que é a Eucaristia como fonte e ápice. O documento principal sobre a liturgia do Concílio Vaticano II dá essa definição, a Eucaristia como fonte e ápice. E tudo que se escreve depois do Vaticano II usa essa terminologia para falar de Eucaristia. Fonte por quê? Porque vem de Deus. Brota de Deus. A Eucaristia é uma graça de Deus. Jesus é essa fonte de vida que vivifica, que dá vida e que salva. Então, se Jesus é a fonte, tudo brota dele. Não existe nada que não brote de Jesus. Então, tudo sai da Eucaristia. Tudo vem da Eucaristia. E na igreja, tudo vem da Eucaristia. Padre Pio dizia que a Eucaristia era o sol da igreja. Então, e aí ele dizia, o mundo pode até viver sem o sol, mas nunca sem a missa. Porque a missa é o centro da vida da igreja. Não existe nenhuma oração mais profunda do que a missa. Não existe nenhum milagre maior do que a Eucaristia. Não existe nenhuma missão maior do que a missa. Nada. Nada pode viver sem a missa. Todas as vezes que os cristãos tentaram colocar em segundo plano a missa, eles se dividiram e formaram outras igrejas. Não existe igreja sem missa. E aí não existe missa sem padre, não existe padre sem bispo, não existe bispo sem papa, e é por isso que nós somos a igreja de Jesus Cristo. Porque a gente conserva essa sucessão apostólica que ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém pode falar, eu vou ser bispo. Não é. Se não recebeu a imposição das mãos dos apóstolos, não é. E nós somos igreja hoje porque lá no início Pedro
João, Tiago e os apóstolos estenderam as mãos e colocaram Matias no lugar de Judas. E depois outro, depois outro, depois outro. E até chegar em nós. Então nós temos missa, nós temos a presença real de Jesus, porque nós temos padres. Então a gente não pode desassociar uma coisa de outra. Não existe Santíssimo Sacramento sem sacerdócio. Não existe. E eu não estou dizendo que é padre santo, porque padre santo é uma raridade. É padre. Qualquer padre é padre. Né? Qualquer bênção de um padre é muito maior do que a nossa. Porque o padre ele pode perdoar pecados. O padre ele pode pegar um pedaço de pão, um pouquinho de vinho e dizer isso é meu corpo, isso é meu... Eu posso pegar aqui agora um pedaço de pão e vinho e ficar aqui 3 dias falando, não vai ser. Não vai ser. E um padre em qualquer lugar do mundo que queira celebrar uma missa, ele tem a graça que foi dada por Jesus de trazer a presença de Jesus por meio de nós. Por isso, nós precisamos muito rezar pelos padres, rezar pelos bispos, rezar pela igreja. Não dá, como Santo Agostinho tem uma frase controversa, mas que é muito sincera. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Porque a igreja é mãe, ela tem Jesus. E muitas vezes eu não vou ter a verdade. Por isso eu olho com muita preocupação quando eu vejo nas redes sociais as pessoas atacando o Papa, atacando os bispos, falando mal dos bispos, alguns leigos metidos a muito inteligentes que se acham maiores. Esses dias conversando com uma amiga minha, eu disse assim, é um caminho meio óbvio. A gente começa questionando a nossa pastoral e o nosso movimento. Ah, não serve, não sei o quê. Daqui a pouco a gente começa a questionar o padre. O nosso padre é pior do que o outro. Aí depois a gente vai questionar o bispo. Ah, esse bispo aqui não dá. A gente tem até um exemplo muito forte, né, na Diocese de Londrina, que um grupo de leigos fez outdoors e colocou que era preciso tirar o PT do altar, né, como chamando o bispo de petista e tal. E aí depois a gente questiona o Papa, porque saiu também de Londrina o mesmo movimento que começou a questionar o Papa e tudo aquilo que o Papa decidiu. E esse movimento forte. Quem vai ser o próximo? Acima do Papa. Quem a gente questiona? Aí a gente questiona Jesus, aí a gente questiona a própria fé, e aí a gente é aquele ramo da videira que é cortado e jogado no fogo para secar. Porque não dá para estar desligado da igreja. Não dá. É preciso estar na igreja. A Eucaristia está na igreja. Na igreja. Não tem Eucaristia sem igreja. Por isso ela é fonte. É fonte de toda a vida cristã. E é o ápice porque é o ponto mais alto. Para ela tudo tende. É o ponto mais alto da nossa vida. E a gente usa palavras muito bonitas para voltar lá naquele início. E uma refeição tão simples. Um pouco de pão, um pouco de vinho, ao redor de uma mesa e com a presença de Jesus. Então, que a gente possa, nesses dias que se aproximam de Corpus Christi, eu acho que o Corpus Christi mais diferente da nossa vida vai ser esse. Celebrar o corpo de Cristo, não estando diante do corpo de Cristo. Muito de nós não vai nem participar da missa, não vai receber Jesus, não vai ver Jesus exposto, vai ver pela internet. Mas eu volto naquilo que a gente dizia antes. Isso tudo nos ajuda a entender que nós vivemos a comunhão. Eu não estou lá, mas se o meu padre está lá e ele celebra a missa e ele comunga por mim, eu também estou comungando ali. Isso é comunhão dos santos. Se lá naquele mosteiro tem umas irmãs que estão adorando o Santíssimo Sacramento, eu estou adorando o Santíssimo Sacramento, porque nós somos o mesmo corpo. Se um amigo meu mora
numa comunidade de vida que tem um sacrário, e eu não tenho essa possibilidade, eu fico em paz porque eu sei que Jesus tem a minha companhia naquela parte do corpo que também é minha. Se nós não dermos esse passo a mais de sair do plano das coisas individuais, entender que ser igreja, que ser comunhão, é expandir os nossos horizontes, entender que nós não estamos fora, nós estamos imersos nesse amor profundo de Deus, nesta mesma comunhão. Se nós não entendermos isso, nós não vamos ser igreja mais. Nós vamos sair dessa pandemia e vamos abandonar tudo. Abandonar tudo. Porque é preciso entender essa comunhão. Preciso entender. Muita coisa vai ser diferente. E nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos dessa mudança. Entender isso é essencial. E aí a gente não vai ficar aflito. Né? Nossa, eu recebo tanta mensagem. Quando vai voltar a missa? Não aguento mais vontade de ir na missa. E as pessoas não entendem. É um desejo válido, é um desejo santo, é bonito. Mas muitas vezes é egoísta. É egoísta, eu só me preocupo comigo mesmo, né? Vários amigos meus dizendo assim, eu vou em missa clandestina, tem um padre celebrando umas missas clandestinas, e aí eu me escondo e tal, porque eu preciso participar e tal. Não entendeu nada do que é a Eucaristia. Não entendeu nada. Jesus, para ele, ainda é um amuleto. Jesus ainda é um remédio individual. Vai receber muitas graças, vai receber muitas curas, mas ainda não entendeu. É preciso dar esse passo a mais. Entender essa pobreza de Jesus significa entender que nós somos tão pobres quanto Ele. Ele não está longe de nós. Não está. Não está. Nem na Eucaristia. Ele está longe de nós. Hoje a gente pode receber Jesus todos os dias, se a gente quiser. E na igreja antiga, e mesmo na Idade Média, as pessoas comungavam raras vezes. Né? Santa Clara, ela recebeu uma graça especial concedida pelo Papa de comungar 7 vezes no ano, porque ninguém podia comungar. O máximo era 6. E tanto que o mandamento da igreja até hoje é comungar pelo menos uma vez por ano. E hoje a gente tem Jesus a revelia. A gente pode ir na missa 3 vezes no dia, se quiser. E a gente não valoriza. E aí, com isso, a gente perdeu essa dimensão de temor a Jesus na Eucaristia. Temor. A gente entra na igreja e vai para o sacrário, a gente fica em silêncio, a gente reza. Não, as igrejas nossas parecem mercado. A gente vai para passar recado, para conversar, para conviver. Né? Mas não é missa, é só um grupo de oração. Não tem problema, eu posso fazer o que eu quiser. A gente não entendeu a grandeza que é isso. Né? Por isso, e com isso eu termino, São Francisco, sempre que avistava uma igreja, mesmo que distante, ele se ajoelhava e rezava uma oração que a gente reza até hoje. Ele dizia, nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Porque ele sabia que naquela igreja existia a presença real de Jesus. Mesmo que ele não estivesse lá, o coração dele se voltava para Jesus. Que o nosso coração se volte para Jesus. Tenho certeza que onde nós estamos, nós sabemos qual é o sacrário mais próximo de nós. Mesmo que a gente não esteja lá. Se o nosso coração estiver lá, a gente já vai ter convertido muito. A gente sabe onde Jesus está. Daqui eu sei, até para o lado que Jesus está. Na igreja do meu bairro. Se o meu coração estiver perto dele, então eu vou ter convertido muito. Agora, se não tiver, se o meu coração não estiver nele, eu posso morar dentro da igreja. E o meu coração não vai estar dentro daquele sacrário. Não vai estar. É isso. Eu falo demais, você não fala nada. E aí fica nesse falatório. Assim. Não, nós estamos aqui bebendo. Eu esqueci de dar essa dica pro pessoal. Pega um caderno, gente, anota, porque
Eu mesmo vou ter que assistir tudo depois pra me anotar um monte de coisa. Minha irmã tá aqui do meu lado, vou até mostrar o caderninho dela daqui. Já fez um monte de anotação aqui. Mas é muito profundo, né? Eu agradeço imensamente tudo isso que você trouxe, né? Nos ajuda a entender que quando eu comungo Cristo, como você disse, eu comungo ele inteiro, né? Eu não... E muitas vezes a gente ficou muito fortes para mim, né? Nós não queremos ser um no corpo de Cristo, né? Eu não quero ser o tornozelo, eu não quero ser o dedinho, né? Eu quero ser a cabeça, quero ser o olho, a boca que fala, né? Então, um ensinamento muito profundo, realmente é um aprofundamento. Nós precisamos adentrar nisso que você disse, né? Tem algumas pessoas que foram comentando aí, dizendo o quanto realmente isso tem feito. Hoje nós precisamos entender com mais profundidade sobre a Santíssima Eucaristia. Nós estamos quase no final, né? O nosso tempo está esgotando, nós temos aí, eu acho que 4 ou 5 minutos. Você me mandou para nós 3 artigos, eu gostaria que você falasse rapidinho só o que é, porque o pessoal vai receber agora, logo depois da sua live, aqueles que fizeram inscrição, esse conteúdo adicional. Então é só para dar uma pincelada, só para eles poderem tomar um gostinho a mais naquilo que eles vão receber. Certinho. Deixa eu abrir aqui, que aí eu falo de cada um. Como eu disse, é importante, eu acho que quem puder ler vai poder se enriquecer muito. Eu enviei um artigo que está numa revista de teologia do professor Walter Maurício Goidert, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele. Ele é doutor em teologia litúrgica e é professor lá em Florianópolis, Santa Catarina. O artigo chama Eucaristia, Pão para a Vida do Mundo. E ele faz uma abordagem bem ampla assim, de Eucaristia. Ele parte dessa ideia de fonte e ápice, e aí ele vai desdobrando todas as faces da Eucaristia e o quanto ela é realmente essa fonte que gera vida no mundo, né? Então, ajuda a ter uma visão mais ampla. Eu mandei também uma cópia do documento, né, do Concílio Vaticano II, Sacrosantum Concilium, que é o que fala da reforma litúrgica. Então, ali tem muitas informações profundas e teológicas do que a igreja entende por liturgia, do que é a missa e bem o que a gente pensa sobre liturgia e Eucaristia hoje parte desse documento. Ninguém pode falar sobre Eucaristia sem ler Sacrosanto Concílio. Ninguém. Quando vocês vão chamar alguém para fazer qualquer pregação, a primeira coisa que vocês perguntam é isso. Se for falar sobre missa, sobre Eucaristia, sobre adoração ao Santíssimo Sacramento, qualquer coisa relacionada a isso, a base é esse documento. Então é muito bom a gente ler várias vezes. E aí o terceiro, que é uma exortação apostólica do Papa Bento XVI, que é Sacramentum Caritatis, que é muito substancial também, é um desdobramento, né, dessa reflexão litúrgica do Concílio Vaticano II. E aí o Papa Bento XVI dá muitas indicações, e o nome do documento é Sobre a Eucaristia, Fonte e Ápice da Vida e da Missão da Igreja. Então são 3 textos, não são curtos, são longos, mas que vale muito a pena para quem quiser aprofundar e ler aquilo que é o que a Igreja fala sobre a Eucaristia, sobre missa, sobre liturgia. Isso mesmo. Eu quero agradecer, Richard, mais uma vez, né? Você se dispôs, né, nesse domingo estar aqui conosco. Com certeza nós agradecemos e rezamos por você, né? Como você disse, nós precisamos rezar, né? Você sinarista, mas também pelos sacerdotes, pelo nosso bispo, pelo Papa, por toda a igreja, né? Colocamos em oração a sua vida, agradecemos imensamente, né? Você sempre foi, assim, tem muitos amigos, né, em comuns, né? E a gente sempre conversou sobre a sua pessoa, assim, a profundidade que você tem na sua vida, né? Então, eu quero colocar você nas nossas orações e agradecer imensamente a sua disposição a estar conosco. Para quem não se inscreveu ainda no aprofundamento para receber esses conteúdos extras, ainda dá tempo. Na nossa página aqui no Instagram tem um número de WhatsApp, você pode entrar lá
nós cadastramos você, né, e você recebe ainda. Amanhã nós temos mais, nesse mesmo horário, aqui no perfil da comunidade. E eu quero convidar você para estar aqui conosco, né? Também nós vamos aí dar um segundo passo nesse aprofundamento e é importante que você esteja conosco. Richard, Deus abençoe, muito obrigado, viu, pela atenção, pelo carinho. Como alguém comentou aí, nós poderíamos passar a noite toda, né? E seria pouco. Mas Deus abençoe você, viu? Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe. O que precisar, contem comigo sempre. Com certeza. Gente, fique com Deus. Obrigado, Richard. Até mais. Tchau.